Sou apaixonada pelo universo do terror. O sombrio tem um encanto sobre mim e me causa um estranho fascínio. A curiosidade de ir até o fundo de uma história, por mais terrível que ela seja, sempre falou mais alto. Neste conto, eu apresento meu universo sombrio. Espero que apreciem. Eu sou Mari Duarte e este é o canal Contos de Terror. No mundo todo, desde tempos antigos, existem relatos de casos sobre pessoas que desapareceram e reapareceram em lugares diferentes sem saber o que aconteceu. Bem como também de pessoas que juram que viram paisagens, construções e pessoas com aparências de épocas mais antigas, mas que em seguida desapareceram. Teriam essas pessoas passado por algum portal interdimensional que se abriu durante o seu trajeto? Ou teriam essas testemunhas sofrido alguma outra experiência inexplicável e além da imaginação? O fato que vou relatar aconteceu comigo no ano de 1983. Guardo esse fato em minha mente e jamais esquecerei devido à estranheza dos acontecimentos. Para os céticos, garanto que foi verdade, sendo que ninguém pode duvidar, sendo que o fenômeno aconteceu comigo em uma experiência única. No ano de 1983, eu namorava uma linda garota chamada Adriana, a qual conheci na festa de aniversário do meu melhor amigo, o Celso Chamado. Quando vi Adriana pela primeira vez, já me apaixonei, pois ela era linda, loira, olhos verdes, cabelos lisos e longos, um encanto. Dançamos na festa e nos identificamos um com o outro. Pouco tempo depois, começamos a namorar. Os pais de Adriana moravam em um sítio próximo a Camapuã, Mato Grosso do Sul, sendo que ela estava morando com sua tia na cidade de Araraquara, São Paulo, onde eu morava na época. Ela dizia que ela foi morar com sua tia para ter mais chances de estudar e de conseguir um bom emprego, pois na cidade onde ela morava, em Mato Grosso do Sul, não existiam oportunidades de estudo e nem tampouco de trabalho. O tempo foi passando e a Adriana disse para mim que passaria uma parte de suas férias no sítio de seus pais, pois fazia tempo que ela não os via. Eu gostaria muito de poder ir com a Adriana e ficar com ela em suas férias no sítio de seus pais, pois além de podermos ficar juntos, também seria um ótimo passeio e uma boa oportunidade de conhecer novos lugares. Mas como eu trabalhava e não teria férias tão cedo, isso não seria possível. Mas como eu tinha direito a alguns dias de folga no trabalho, devido a ter realizado tarefas à noite, eu consegui tirar 3 dias, que emendando com o fim de semana, se transformariam em 5 dias. Já estava bom. Então eu planejei levar a Adriana de carro, ficar lá 3 dias e voltar para trabalhar. A Adriana depois voltaria de ônibus e eu a buscaria na rodoviária. Tudo estava perfeito. Meu carro era um Passat TS, que era um ótimo carro na época. Eu cuidava muito bem dele, sempre fazendo revisões. Então não me preocupava com a parte mecânica. Chegada a data, partimos para a viagem. De Ribeirão Preto, nossa cidade de origem, até o sítio onde moravam os pais de Adriana, tinha aproximadamente 850 quilômetros. É bom observar que naquela época não existiam os recursos tecnológicos que tem hoje em dia, como GPS, celular e internet. As rotas das viagens eram feitas por mapas mesmo. Eu usava um que consegui no DER de São Paulo. Era bem completo. Quando chegou a data marcada, eu e Adriana partimos para a tão esperada viagem. Era começo de julho de 1983, uma quinta-feira. Tudo transcorreu tranquilamente durante a viagem. Passamos por lugares lindos com incríveis paisagens.
O sítio onde moravam os pais de Adriana era um tanto afastado da cidade, sendo que tínhamos que pegar um trecho de estrada de terra, mas valeu a pena. Seus pais foram muito simpáticos comigo e me trataram muito bem. Lá andamos a cavalo, pescamos e fizemos passeios pela região. Foi uma delícia. Quando chegou o sábado, conforme o combinado, eu arrumei minhas coisas para o retorno. Devido a estar me sentindo tão bem lá no sítio dos pais de Adriana, eu enrolei e acabei saindo tarde de lá, já anoitecendo. Adriana e seus pais ficaram preocupados por eu partir naquele horário, pois eu não conhecia bem a região e tinha um longo trajeto pela frente. Mas mesmo assim, eu resolvi ir, pois queria já no domingo estar em casa para me preparar para trabalhar na segunda-feira. Então parti. Peguei a estrada de terra próxima ao sítio dos pais de Adriana e já estava escuro, pois naquela época do ano os dias eram mais curtos e como o tempo estava nublado começando a chuva, a noite se tornou mais escura ainda. Ainda bem que o meu carro tinha ótimos faróis e ainda tinha mais 3 auxiliares, 2 que já estavam no carro e mais um que coloquei antes de partirmos de Ribeirão Preto como precaução, pois eu não sabia se pegaríamos trajetos bem escuros e afastados de cidades. Percorri alguns quilômetros daquela estrada e estava uma ventania danada. Os galhos das árvores balançavam muito, davam uma má impressão. Então começou a chover. Eu seguia por aquela estrada de terra já por um bom tempo, até que em um certo ponto vi algo caído na estrada. Era uma árvore que deveria ter sido derrubada pela chuva. Não conseguia passar. Então me lembrei que havia uma derivação há alguns quilômetros atrás e voltei. Chegando no local, encontrei 2 derivações, uma para a esquerda e outra para a direita. Imaginei que pegando a da direita, seguia de certa forma em direção à cidade e com certeza encontraria o caminho correto. Então virei em direção à direita e segui em frente. Rodei alguns quilômetros, mas já não tinha certeza de que aquela estrada me levaria para a cidade. Conforme o caminho se seguia, eu notei no céu umas luzes estranhas. Eram como neons ou lençóis de luzes suaves, nas cores azuladas, esverdeadas e avermelhadas. Isso sobre o caminho. Achei estranhíssimo aquilo, mas segui em frente. Avançando mais um pouco, notei que algo estranho estava acontecendo. Parecia que a escuridão estava aumentando. No caminho todo, com os 5 faróis do carro ligado, os 2 originais mais os 3 auxiliares, eu vi a vegetação à volta e os detalhes da estrada. Mas naquele momento, parecia que não havia mais nada em volta. Parecia que eu estava em uma estrada no alto de uma serra e em volta houvesse um tipo de despenhadeiro ou abismo, pois não existia nada para se observar ao redor. Neste ponto, fiquei assustado. Então parei o carro e abri o vidro. Não via nada, nem o vento e nem a vegetação balançando, só o motor do carro. Então desci do carro para observar melhor, mas deixei o motor ligado para manter a carga da bateria e todos os faróis acesos para iluminar em volta. O que vou contar agora é algo atípico, anormal, estranho e bizarro. Aposto que ninguém acreditará, mas aconteceu mesmo. Não havia nada ali, simplesmente nada. Quando eu digo nada, é vegetação, pedras, céu e até a estrada. Eu estava pisando no nada. Os faróis do carro iluminavam a região, mas eu só via o carro e as luzes dos faróis. Não havia piso, lateral, céu. Olhando-se ao redor, era um pinche, um vazio, um breu. Me senti perdido e angustiado. Não sabia o que fazer. Voltei para o carro e notei que nem as estações de rádio funcionavam, só existia chiado. Eu nem sabia o que pensar ou o que fazer, estava desesperado. Pensei em seguir em frente com o carro,
Mas fiquei com medo de cair em algum buraco, sei lá, pois não via nada, não existia nada e eu nem sabia onde estava. Então desliguei o carro e fiquei ali com o rádio chiando parado por algum tempo. E eu não me lembro de mais nada. Acredito que acabei adormecendo ou desmaiando. Pois de repente eu escutei um barulho enorme e enquanto abri os olhos vi um trator na minha direção e já era de manhã, pois tudo estava claro, graças a Deus. O motorista do trator desceu e perguntou: "Está tudo bem, garoto?" E eu disse que não sabia e perguntei onde eu estava. E ele disse: "Você está na estrada que leva a Camapuã." Ou seja, era a estrada que eu estava antes de desviar por causa da árvore. Então agradeci o homem e segui em frente. Cheguei a Camapuã, coloquei gasolina no carro e segui viagem. Até hoje eu não sei o que aconteceu. Não sei se o que houve tem a ver com as luzes que vi no céu ou se não teve. Mas não sei que luzes eram aquelas e não sei que lugar era aquele que fui parar. Não foi delírio meu, pois eu não uso drogas, não fumo, não bebo e não tinha e não tenho qualquer doença. Mas eu garanto que o que contei aconteceu mesmo, de verdade. Todas as pessoas que contei isso na época zombaram de mim, por isso deixei de contar o caso. Mas agora que vi outros casos incríveis que aconteceram com outras pessoas, me senti mais à vontade para contar o meu caso. Só sei que depois dessa experiência, nunca mais viajei sozinho à noite, principalmente em locais afastados e sem referência. Nossos agradecimentos especiais a quem relatou este fato verídico que aconteceu com ele. Boa noite.